nós não vamos romantizar aqui, tá? A história da humanidade e muito menos a história da mulher. Mas vamos pensar o seguinte, vamos analisar, né? Nós somos pessoas inteligentes, nós somos mulheres inteligentes, somos seres capazes, a gente foi dotado com a mesma inteligência que a do homem, né? A mesma inteligência intelectual, então a gente vai fazer uma análise, vamos entender um pouco. Será que é verdade mesmo? Será que de fato a mulher sempre foi tratada como objeto? Será que é isso? Então, eu decidi trazer para vocês aqui, inspirada numa aula do professor Marco Antônio, do Clube Antifeminista, a história de uma mulher chamada Hildegarda de Bonjoan. O nome dela é Hildegarda de Bonjoan. Existem algumas biografias a respeito dela, inclusive. Essa mulher, ela é chamada hoje de Santa Hildegarda de Bonjoan. E quem foi essa figura feminina? Quem foi essa mulher? Essa mulher é uma mulher que nasceu na Idade Média, nasceu e viveu na Idade Média. E a Idade Média é um tempo que a gente pode chamar de tempo difícil. Mas não é assim, não podemos dizer que foi uma época, sombria, no sentido de que foi a pior fase da humanidade, que lá era tudo complicado. Mas por outro lado também não vamos romantizar. Qual que é o contexto histórico da Idade Média, para vocês entenderem esse sentido, tá? O histórico da Idade Média é o seguinte, o Império Romano do lado ocidental, ele estava sendo invadido pelos bárbaros naquela época. Então ele foi invadido pelos bárbaros e muito do território romano foi se perdido. Eu não sei se vocês sabem, mas o que é Roma hoje já foi um imenso império, mas era muito grande mesmo. Eu acho até que tem um documentário sobre isso na Netflix que fala sobre a queda do Império Romano, se eu não estiver enganado, tá? E o Império Romano, então, ele era muito extenso mesmo, ele ia até onde é a China hoje, ele era muito extenso, vocês têm que procurar para vocês entenderem, tá? E aí, os povos bárbaros, eles queriam o quê? Usufruir das vantagens que Roma oferecia, porque Roma, ela era muito evoluída. Roma, ela estava muito à frente do restante dos povos. Oi, Stephanie. Ela estava muito à frente do restante dos povos. Então, lá por volta de 476 depois de Cristo, oi, Eliette, bem-vinda. Em 476 depois de Cristo, Roma cai e então começa a Idade Média, tá? Então, se diz que isso foi um período muito sombrio, porque começou a desmantelar a ordem do mundo naquele momento, né? Então, imagina, os povos bárbaros, eles invadiram Roma, Roma cai como império, né? Ela perde forças, e aí começam a se desmantelar tudo que as pessoas entendiam como normalidade. Então vamos imaginar que hoje a guerra entre Rússia e Ucrânia se estenda pela Europa. Vai haver uma queda, né? Isso vai atingir a todos nós, né? Por exemplo, nós exportamos insumos, nós exportamos algumas coisas para a Rússia, né? A gente exporta veneno agrícola, essas coisas, né? Imagine que eles parem de comprar da gente. Isso vai causar isso vai mexer com a estrutura econômica aqui do Brasil. E assim aconteceu naquele momento. Então, quando a gente fala da Idade Média, a gente fala de um período sombrio da história da humanidade, porque houve esse desmantelamento, tá? Se desmantelou um império que era muito forte, que era o Império Romano naquele tempo. Nem sabia da live de hoje. Eu também não, Duda, eu tô fazendo surpresa, tô entrando agora. Eu quero falar, a gente tá falando aqui sobre o Dia da Mulher. Então, para que vocês entendam o contexto que era naquele momento. Então, tudo que eles acreditavam que era certo, tudo que eles acreditavam que era normal, né? Por exemplo, o jeito, a religião, a família, a economia, né? A base da economia que eles entendiam como uma base sólida, ela estava se desfazendo. Então, os romanos,
Os romanos, eles tinham um jeito de viver, eles já eram convertidos ao catolicismo naquela época, ao cristianismo, perdão. Então, os bárbaros invadem e começa a confusão, certo? Então, era um momento... Ai, obrigada, sim! Era um momento de muita tensão, e é por isso que esse tempo é chamado de tempo sombrio, né? Então, esse caos social que se instalou naquele momento, porque foi um caos social que se instalou naquele momento, tinha um espírito de medo, né? Então, por exemplo, assim, hoje a gente vê pessoas falando, nossa, mas vai ter a Terceira Guerra Mundial? O que vai acontecer? Esse espírito de medo, ele se instalou naquelas pessoas naquela época, tá? Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a sair dos grandes centros e irem para a área rural, tá? Quando eles vão para a área rural, começa o sistema feudal. Vocês já viram isso na aula de história, né? Quando vocês estavam lá na escola. Então, começa o sistema feudal, tá? O que era o sistema feudal? O sistema feudal não era uma total injustiça, não, como o marxismo, né, contou pra gente, como a esquerda, né, contou pra gente. Por isso que essa live não vai ficar gravada, porque eu tô falando muitas coisas aqui que o Instagram não gosta que a gente fale. Então, o sistema feudal, ele foi um jeito de dar proteção para os camponeses que trabalhavam em suas terras. Então, por exemplo, assim, ó, eu tinha uma terra, né? Eu tinha uma terra. Só que a minha terra era pequena e eu não tinha condições de defender a minha terra. Então, veja bem, eu faço parte do Império Romano. Agora, eu não tenho mais um exército forte para me defender. O que eu vou fazer com a minha terra? Eu vou me aliar a um senhor feudal. Este senhor feudal, ele vai oferecer para mim o quê? Armas, cavalos e guerreiros para lutar. Então, o senhor feudal, ele não era apenas um nobre, aquele homem mau, aquele homem ruim. Tá? O que era o feudo? O feudo era composto por um nobre, né? O homem que lutava, o homem que fazia guerra, né? Ele era composto pelo clero, aquele que rezava. Então tinha que ter o clero para ser um feudo. Tinha que ter um padre, tinha que ter um sacerdote, tinha que ter alguém ali que compunha aquela comunidade, né? Que a gente vai chamar de feudo. E tinha um camponês que trabalhava, tá? Então esse era o contexto da Idade Média, tá? Então eu quero que vocês pensem nas mulheres dentro desse contexto agora, tá? A gente tá falando então do quê? Do ano de 470 depois de Cristo, o ano após a queda do Império Romano, que foi quando se instalou a época mais negra da história da humanidade, que a gente chama de Idade Média, tá? Mas isso é um termo um pouco até preconceituoso, exagerado, porque tinha muitas coisas boas naquele momento, tá? Então, este período foi um período de pouca mobilidade social. O que é mobilidade social? Mudança. Essas coisas eram na Europa. Sim, na Europa. A gente tá falando do Império Romano, tá? Assistam na Netflix para vocês aprenderem. Tem um documentário, acho que chamado A Queda do Império Romano, alguma coisa assim. Algo desse tipo. Mas tem lá algo sobre a queda do Império Romano. Então, para vocês entenderem o tamanho que era o Império Romano. Era muito grande. É mais do que a União Europeia é hoje. Ele era muito extenso, muito maior, tá? Então... o que é mobilidade social, tá? Que hoje a gente tem muito. O que é mobilidade social? Mobilidade social não é mudar de um lugar para o outro. Mobilidade social é quando você sai de uma classe e vai para outra classe. É quando você nasce pobre e você não morre pobre, entendeu? Você nasce na favela da Tijuca, mas você de repente vai morar no Leblon. De repente não, você constrói, trabalha e vai morar no Leblon. Isso não existia na Idade Média. Era muito, muito, muito raro isso existir. Quase não havia possibilidade, não tinha como ter essa mobilidade social. E isso, inclusive, é algo que o capitalismo nos deu. Hoje, se a gente pode falar os novos ricos, é porque existe capitalismo. Antes a gente não podia crescer, a gente não podia fazer essa mobilidade social, a gente não podia alternar a nossa classe. Tá? E hoje a gente pode por causa do capitalismo. Então, naquela época, dificilmente um camponês iria virar um nobre. Ou então,
um monge, por exemplo, iria virar um papa. Não tinha essa ascensão, eu vou fazer carreira até que eu chegue lá. Então, vamos entender a mulher neste contexto social, tá? Agora, o que é? Percebem, né, que era, assim, um contexto social duro, não havia mobilidade social, eram tempos difíceis, as pessoas naquela época, elas trabalhavam um dia após o outro pelo presente, para sobreviver no presente mesmo. Eles procuravam a manutenção do quê? Do alimento, da própria segurança, tá? Então, essa era a preocupação deles. Agora, a nossa personagem principal, a Hildegarda de Bonjon, ela foi uma mulher que ela rompe, a palavra é essa, ela rompe com essa estrutura rígida desse período de não mobilidade social. Ela rompe com isso, tá? Então, a história da Hildegarda, ela é muito peculiar e é muito interessante para provar para nós que esse discurso progressista de que a mulher sempre foi um zero à esquerda é mentira. E que esse discurso, ele tem pequenas verdades misturadas com muita manipulação, tá? Então, fiquem aqui até o final para que vocês entendam a história da Hildegarda, tá? Então, o que era importante naquele período que vocês precisam entender? Não eram só os aspectos sociais daquele momento, mas também os aspectos espirituais, tá? Então, os aspectos espirituais, eles tinham uma grande importância. A Igreja Romana, quando se desmantela o Império Romano, quando o Império Romano cai, 476 anos depois de Cristo, Roma já era como é que eu posso dizer, o sustentáculo do cristianismo, tá? Então, foi através de Roma que o cristianismo se espalhou pelo mundo. Por quê? Porque Roma foi dominando todas as terras ao redor dela, todos os povos ao redor dela. E à medida que ela ia dominando os povos ao redor dela, o cristianismo também ia crescendo. Então, a Igreja Católica, naquele momento, a Igreja Romana, não vamos usar católico, tá? Vamos dizer, a Igreja Romana, naquele momento, ela se vê na obrigação de conservar aquilo que é bom, aquilo que era bom, tá? Aquilo que era belo, aquilo que era desejável, aquilo que era honesto. Por quê? Porque tudo estava se desmantelando. Alguém tinha que fazer o trabalho de conservar aquilo que era importante, tá? Então, principalmente naquele momento, o que precisava ser conservado? Os ritos, né? Os rituais, os costumes daquela época. Então, ela tinha esse compromisso, né? Então, o Império Romano, ele era um império, na época, um império escravagista, tá? Então, ao longo da Idade Média, olha que coisa legal isso da Idade Média. Ao longo da Idade Média, se foi deixando de fazer isso, tá? Então, a Idade Média foi responsável por fazer o quê? Abandonar o histórico escravagista do Império. E a Igreja Romana, ela tem uma particular influência nisso. A Igreja ajudou, colaborou para que os relacionamentos de trabalho mudassem, para que não fosse só através do sistema escravagista. Dessa época que se tira a famosa expressão patriarcado opressor, não dessa época, é desde os moldes dos primeiros tempos, desde os primórdios. Elas usam qualquer coisa para falar que o patriarcado é opressor, até mesmo o livro de Gênesis, né? Quando fala lá que a mulher foi feita em segundo, depois do homem, né? Primeiro fez o homem, que é um equívoco de interpretação, isso, inclusive é um equívoco de interpretação. Elas afirmam que, olha só, primeiro teve que nascer o homem, olha como a religião é opressora. Primeiro tem que existir o homem, sem o homem a mulher não existiria. Então, na verdade, tudo que elas encontram para fundamentar o pensamento delas, ideológico do movimento, elas usam, tá? Então não é desse período, de qualquer período, tá? Então olha só, este mundo pós-queda do Império Romano, o que aconteceu ali, né? Ele
precisava ser reorganizado, tá? E a igreja, então, ela vai desenvolver um papel fundamental nisso, tá bom? De reorganização. A Santa Hildegarda de Bonjean, ela afirma, ela mostra para nós que a igreja não era uma ideologia, tá? Ela mostra para nós que a religião não é uma ideologia. Por quê? Guardem isso que eu vou dizer agora. Toda ideologia, ela está preocupada em remontar o passado. Ela quer mudar a história, ela quer mudar o passado, tá? E enquanto a religião saudável, né, e principalmente a religião cristã, ela tem o desejo, ela tem o olhar voltado para o futuro. Ela não quer olhar para o passado, ela não se importa com o passado. Inclusive, isso é um discurso de Cristo. Ele fala, olha, esqueça, todas as coisas passadas vão ficar no passado. Agora, a ideologia não. A ideologia quer fazer você acreditar que desde lá que você nasceu, você está sendo oprimida. Desde que o mundo é mundo, você, mulher, não tem nada para celebrar. Você, mulher, não tem nada do que se orgulhar. Sempre estarão tentando tirar alguma coisa de vocês. Então, percebam essa diferença entre o que é uma ideologia que não é saudável e o que é realmente um conceito filosófico, o que é religião, para que vocês, tá, percebam essa diferença, tá? Então, olha só, através da Hildegarda, vamos notar que o homem não era relegado, né? Como é que eu posso dizer assim? O homem ele não era relegado naquela época a ser o centro do universo. Naquele momento, naquele contexto histórico, tá? O homem não era o centro do universo, tá? Deus era o centro do universo, mas o homem tinha coparticipação nisso, tá? Então, enquanto hoje nós estudamos dentro das escolas o poder do iluminismo, né, que foi colocar a Revolução Francesa, né, a Revolução Francesa veio do iluminismo, a gente acha que é certo colocar o homem no centro de tudo, e a gente olha para a história antes disso e pensa que eles eram totalmente retrógrados, atrasados, e que se não fosse o iluminismo, que se não fosse a revolução, né, sexual, que se não fosse toda esse discurso pós-moderno que nós temos, a mulher não teria nada, e isso não é verdade. Vou mostrar para vocês aqui que não é verdade. Então, a Hildegarda, ela nasce numa região que hoje faz parte da Alemanha. Então, veja bem, ó, a Alemanha, distante, né, um pouco de Roma, também fazia parte do Império Romano naquela época, tá? A Hildegarda era filha de nobres, é uma mulher, a gente está falando de uma mulher na Idade Média, em que o sistema feudal predominava, em que era extremamente religioso, e a gente está falando de uma mulher, tá? E era costume dos nobres naquela época enviar um dos seus filhos para estudar e para viver com os monges. Então, qual que era a situação na época? Naquela época não existiam as universidades como existem hoje. Então, aonde eram os lugares que estudava-se, que as pessoas podiam estudar? Nos mosteiros, nos lugares aonde os monges estavam, tá? Nesse lugar em que eles estavam é que se podia estudar. Essas pessoas se dedicavam ao estudo. A minha parte favorita da matéria história na escola era iluminismo. A gente acha que o iluminismo salvou o planeta, tá? Então, por volta dos 8 anos de idade, a Hildegarda, uma mulher, foi estudar, enviada pelos seus pais. Ela foi morar no mosteiro para estudar. Então, começa por aí derrubar a ideia de que uma mulher não podia fazer nada naquela época que não fosse se casar, que não fosse servir um homem e que não fosse viver para a família. É uma história real, vocês podem pesquisar sobre ela, é uma história real. Já começa derrubando aí que na Idade Média, 476 anos depois de Cristo, as mulheres podiam sim fazer as suas escolhas. E isso não dependia de nenhum movimento ideológico. Ninguém foi lá bater, colocar os peitos de fora lá não, para dizer deixem as mulheres estudarem. Não, existia um interesse, inclusive da Igreja Católica Romana, em preservar estes lugares através da educação.
E quem podia fazer isso, como os nobres, por exemplo, daquela época, enviavam as suas filhas, os seus filhos, o que for que seja, para esses lugares, tá? A Hildegarda dizia, né, nas cartas que ela escreveu, porque ela escreveu muito, existe muita coisa sobre ela hoje, né, no mundo. Não, acredito que não impresso, disponível para a gente comprar, além de alguns livros a respeito dela, 2 ou 3. Mas existem muitas coisas que ela escreveu, inclusive ela era compositora. A minha queridíssima amiga Paula Jones vai gostar de saber disso, porque existem cânticos que foram escritos por Hildegarda no século V, tá? A gente tá falando do século V, é isso aí, tá? Então, ela dizia que ela via coisas, tá? Desde muito pequena. Ela falava que ela via coisas com os olhos da alma. Eu acho que era um tipo, assim, de premonição que ela tinha, né? Então, na adolescência, ela fez votos, tá? Ela faz votos de castidade e ela decide ir ficar para sempre lá no mosteiro. Então, como é que pode? Começa a distorção aí, começa, né, a gente a se perguntar, como é que pode? Se as mulheres sempre foram oprimidas pelo patriarcado, se as mulheres desde sempre nunca tiveram sossego na vida e elas sempre foram obrigadas, né, institucionalizadas e criadas para o casamento, como é que pode uma menina aos 15 anos de idade decidir por si só que ela não iria se casar? Que ela iria viver no monastério para sempre? Estão percebendo? Vocês percebem isso? Como é que a gente faz para quebrar, para desvincular a nossa crença, a nossa própria crença como mulher, de que a culpa é toda do sistema patriarcal? De que se eu estou sofrendo, eu sofro por culpa do sistema patriarcal. Não existe mais sofrimento individual, existe só o sofrimento coletivo. Se eu sofro e você sofre, amiga, é porque fulano e ciclano são culpados disso, e isso é um problema sistêmico. Entendem? Então, essa história que eu tô contando aqui pra vocês é para que vocês percebam que tá cheio de mentiras no discurso progressista, ok? Então, aos 43 anos de idade, a monja, vamos falar monja, será que existe feminino de monja? A monja que havia sido a superior da Hildegarda a vida toda, olha, outra mulher lá no mosteiro, outra mulher que decidiu não se casar, outra mulher que não se rendeu e que ela não precisou colocar os peitos para fora para dizer que queria não se casar, que queria escolher o próprio destino dela, né? Então, outra mulher, a sua superior, falece, né? Deixa então a instituição, né? E quem assume o lugar de superior lá desse mosteiro é a própria Hildegarda, tá? Então, ela sempre foi muito, muito estudiosa. Hildegarda sempre se dedicou demais aos livros. Ela estudava a anatomia do corpo humano. Agora vocês vão chocar com o que eu vou falar. Ela estudava a anatomia do corpo humano. E ela foi a primeira mulher da história da humanidade a descrever um orgasmo feminino. Vocês acreditam nisso? Que legal, né? Ela foi a primeira mulher a descrever um orgasmo feminino. Isso nenhuma feminista, nenhuma progressista vai contar pra você. Ninguém vai te dizer que existiram mulheres fantásticas ao longo da história da humanidade e que a dor que elas sentem não tem nada a ver com o patriarcado que elas se dizem, por quem elas se dizem oprimidas. Então, eu estou falando isso com vocês para que vocês, de uma vez por todas, abram os olhos e os vossos corações a respeito dessa história. Para que ninguém as limite. Para que ninguém diga para vocês, olha, você só não pode fazer isso ou aquilo porque existe um sistema muito complicado aí fora e que esse sistema está impedindo você de ser quem você é. Quem você quer ser só depende de você, só de você, tá? Então é muito interessante isso, né? Ela ficou conhecida também pelas visões que ela tinha. Ela tinha visões, né? Vamos chamar de visões. Eu não tomei nenhum conhecimento das suas visões, tá? Mas ela tinha uma intensa necessidade de buscar o desconhecido, tá? Então, ela queria buscar o desconhecido. E ela dizia assim, ó, ela tinha um interesse enorme pela natureza,
pelo universo e pelo comportamento da humanidade. Ela era muito interessada por isso, ela buscava estudar. Então ela dizia assim, ó, se você está descontente consigo mesma, olhe para o universo. Se você não consegue entender o universo, olhe para si e encontre paz em compreender a si mesmo. Olha que profundo isso, dito e escrito por uma mulher no século V, que fez as suas próprias escolhas de vida. Olha que mulher incrível, que mulher fantástica. E que tenho certeza que vocês nunca ouviram falar nela. Por que a gente nunca ouviu falar nela? Porque a única coisa que a gente escuta na mídia, nas escolas, no currículo educacional das nossas crianças, que a gente vê em filmes, é que a mulher nunca teve papel nenhum e que ela sempre teve que lutar na base da bala pelos seus direitos. Ai, obrigada, Cláudia. O feminismo, ele vai dizer o quê? Que na Idade Média a mulher não tinha papel nenhum. E que até hoje a gente tem que lutar por esse papel, tá? Só que ela vai dizer isso, né? Que na Idade Média a mulher não tinha papel nenhum. E que só no século 20 e 21 é que a mulher teve um papel ativo na sociedade. Mas agora vocês estão descobrindo comigo que não. Que não é verdade. A mulher, ao longo da história da humanidade, sempre teve um papel ativo e importante na formação de todas as sociedades existentes, tá? Todas as sociedades. O que muda uma sociedade vai ser a religião daquele lugar e como os homens que eu digo, os homens e as mulheres interpretam aquela religião. Mas a mulher, enquanto ser humano, sempre teve um lugar de importância. Sempre. Eles escondem a verdade porque... Exatamente. E colocar a mulher num lugar de opressão. Porque elas dizem, né? O feminismo cuida da mulher. Por que você deve ser feminista? Porque você vai encontrar empatia, porque você vai encontrar apoio. Eu não entendo isso. E de fato eu não consigo entender aonde está isso. Parece que as mulheres só criaram um cérebro. É a narrativa delas, exatamente. Então, é evidente, eu posso contar a história aqui pra vocês de pelo menos umas 20 mulheres. Novo Testamento da Bíblia, Velho Testamento da Bíblia, outras histórias de outras mulheres, rainhas que tiveram papéis importantíssimos nas decisões daquelas épocas, né? Até se a gente for falar de rainhas, né, que influenciaram a história dos seus países, que influenciaram a história da humanidade, o papel que a mulher representava. Por exemplo, na Grécia Antiga, o papel de sacerdotisa, ele era um papel feminino. Os homens não podiam ser sacerdotes, eram as mulheres que eram sacerdotisas no templo. E por isso que depois o apóstolo Paulo na Bíblia veio dizer para os gregos assim, olha, não é bom que a mulher queira ensiná-la na frente. Por quê? Vocês podem correr o risco de copiar o comportamento do paganismo. Então não é bom que a mulher vá, deixa que o homem faça. Não é bom que a mulher raspe o seu cabelo. Por quê? Porque lá no templo de Afrodite, as mulheres que eram prostitutas, elas tinham o cabelo raspado. Só que aí, o movimento pega tudo isso, descontextualiza, conta outra história e diz, olha aí, ó o patriarcado. Ó o homem querendo colocar regra no corpo da mulher. Quem disse que eu tenho que ter cabelo bonito, hidratado, longo ou sei lá, pra eu ser bonita? Eu posso ser bonita sem cabelo, cabelo roxo, cabelo rosa, do jeito que eu quiser. Eu não preciso cobrir o meu corpo. Elas dizem que, nossa, isso aí é inadmissível. Para aquela época não era inadmissível. Para aquela época havia um objetivo, para aquela época fazia-se necessário. Tinha que ser necessário naquele momento. Entendem? Então, sempre que contarem uma história para vocês, sempre que contarem uma história aqui para vocês, que é coletivista, vocês duvidem. Tá? Porque a gente precisa entender o contexto, a gente precisa entender
o pano de fundo daquela situação. O que é o pano de fundo? O contexto histórico. A gente não pode aceitar uma frase, uma afirmação, uma verdade que as mulheres sempre foram uma classe de terceira mão como uma verdade total, uma totalidade. A gente não pode isso. A gente tem que ter um pensamento e um olhar crítico sobre as coisas que falam para nós, inclusive sobre o que eu falo para vocês. Não entendi aquilo que ela disse, eu vou pesquisar para ver se é verdade. Percebem isso? Que isso é fazer uso do ser inteligente que você é. Isso é não ficar nas mãos de nenhum movimento. Isso é não se tornar codependente de nenhum relacionamento. É você ter uma ideia própria, é você ter uma emoção que é sarada, porque quando você tem uma emoção sarada, você tem uma crítica livre de um olhar, como eu posso dizer, classicista, tá? Um olhar que classifica, tá bom? Então, fica evidente para vocês que isso de que a mulher só foi desenvolver, só teve um papel importante na sociedade, só foi conseguir o seu lugar depois do movimento feminista. O movimento feminista, ele é novo, ele tem por volta de 100 anos. Vamos dar 100 anos para o movimento feminista. Quer dizer, então, que todos os outros anos da história da humanidade, a mulher não teve nenhum papel ativo na sociedade. É isso mesmo, produção? É isso mesmo? Percebem que existe uma coisa que não bate nisso que elas falam. Não bate. A Paula Jones entrou agora. Paulinha, eu tô contando a história da Hildegarda aqui. Santa Hildegarda de Bonjon, que escreveu Cantos na Idade Média. Muito legal. Tá? Então, olha só. A Hildegarda, ela não foi uma mulher que foi lançada para o calabouço da maternidade. Ela escolheu o seu próprio destino, ela atuou politicamente, ela estudava, ela era supervisora de um mosteiro, inclusive ela teve um confronto com o imperador daquele momento, daquela época, ela escrevia cartas em protesto contra as decisões do império daquele momento. Então ela era toda influente na sociedade daquele momento, tá? Olha a Paula, ela conhece a Hildegarda, que chique. Isso aí, ela era muito culta e ela não foi lançada no calabouço do casamento, como dizem que toda mulher foi até o século XX, que só com a chegada do feminismo é que as coisas mudaram. Quem criou a ideologia feminista foi um homem. Na verdade, essa ideologia progressista, ela vem junto com... Ela nasce no progressismo mesmo, tá? Então, quando nasce o progressismo, quando nasce o comunismo, vamos dizer assim, nasce a necessidade de se desconstruir as classes, tá? O que é desconstruir as classes? Lembra que eu falei para vocês no início da live que lá na Idade Média não existia essa mobilidade social, que um camponês dificilmente se tornaria um nobre, né? E que, por exemplo, um monge dificilmente se tornaria um papa, é porque naquela época não existia mobilidade social. Hoje existe. A pessoa que nasceu pobre, ela pode se tornar rica e milionária. Ela pode andar entre os ricões, ela pode sim comprar o seu apartamento lá na Fifth Avenue, ela pode ter riqueza, entendeu? O Everton aí, ó, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, obrigada, aí, eu honrar o nosso dia. Então, esse movimento, ele veio para destruir isso, e eu até entendo que no contexto em que ele nasceu, ele era muito bom, porque como é que pode uma pessoa só porque ele tinha dinheiro, ele mandar em todo o resto da população, mandar em todo mundo, ele decidia o destino das pessoas, né? Então o movimento nasceu nesse contexto. Só que o que eles perceberam? Que para desestruturar o sistema político, eles precisavam desestruturar a família. O que é desestruturar a família? Como que eu desestruturo uma família?
Quando eu desmantelo a família, eu desmantelo o sistema econômico. Porque se eu tenho uma família desmantelada, eu não tenho bens que passam de pais para filhos, eu não tenho herança, eu não vou fazer a continuidade da família num sistema tradicional. O que isso quer dizer? Se eu desmantelo a família e entrego para o Estado o poder de educação dos meus filhos, quem é que vai cuidar dos meus filhos? O Estado. O que é entregar para o Estado a educação dos meus filhos? É eu mulher, sair para trabalhar todos os dias às 6 horas da manhã, coloco a minha filha na creche, deixo ela o dia inteiro lá e daí volto só à noite. Quando eu volto à noite, eu tenho condições de cuidar da educação da minha filha? Eu não tenho condições de cuidar da educação da minha filha. Eu estou extremamente cansada para isso. Quem é que está cuidando do meu filho? O Estado. Existem livros, inclusive delas, de autoria de feministas, de autoras feministas que dizem: as crianças não podem pertencer à família, elas precisam pertencer ao Estado, tá? Então, toda essa ideia de independência da mulher, todo esse discurso de que, nossa, a gente está lutando pelos direitos da mulher, pelo direito da mulher viver, é uma falácia, é uma mentira. A mulher, a gente está provando aqui que não é verdade o fato de que o fato de que as mulheres só tiveram voz a partir do século XX com o surgimento do feminismo. Isso não é verdade. E nós vamos aprender isso, inclusive, mais, a gente vai aprofundar dentro do Clube da Mulher Madura e Feminina, porque a gente vai ter um módulo lá só sobre isso, tá? Então, vamos entender aqui, ó. Ao contrário, então, do que dizem as feministas, né, as mulheres... eles dizem assim, as mulheres eram totalmente infelizes naquela época, que elas não tinham alegria nenhuma, né? Então, isso não é verdade. Aqui nós temos uma história da Hildegarda entre tantas outras, que provam para nós que isso não é como elas estão contando, tá? Ai, sim, o clube tá incrível, obrigada. Então não é verdade, tá? Então, olha só, quando os bárbaros chegaram naquela região, lembra do contexto? Império Romano cai, os povos barbários começam a dominar aquela região. O que acontece? Eles vão se convertendo aos poucos ao cristianismo. Os bárbaros se convertem ao cristianismo, que hoje é a Alemanha, os países nórdicos, né? Suíça, Holanda, todos esses povos, esses países que estão ali, eles foram se convertendo ao cristianismo, tá? Então, e por que eles convertiam ao cristianismo, gente? Olha só que incrível isso. Por causa, na maioria das vezes, por causa das mulheres. Olha que lindo. Em boa parte por causa das mulheres, porque as mulheres, elas se convertiam antes dos seus maridos. E quando elas se convertiam antes dos seus maridos, por quê? Porque elas podiam sair de casa. Como é que a mulher ia escutar a história do cristianismo se ela não se reunisse com outras mulheres? Se ela não fosse atrás de outras mulheres? Nós vamos ver, por exemplo, a história de Maria Madalena. A Bíblia diz que Maria Madalena sentava-se aos pés de Jesus. O que isso quer dizer? A mulher sentar-se aos pés do mestre quer dizer que a pessoa era um discípulo chegado do mestre. Que ela era um discípulo, assim, que andava com ele. Se as mulheres não tinham direito algum, como é que pode Maria Madalena ter sido uma discípula de Jesus e ter andado tão próxima de um homem? Como é que pode isso? Entende? Quando a Bíblia fala, sentava-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, é porque ela andava com ele. E existem outras inúmeras histórias que dizem que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus, com dinheiro. Tem a história de uma mulher que eu não me lembro o nome agora dela, que está em Atos, que diz o seguinte, que ela era uma mulher muito rica, acho que da região de Antioquia. Ela era uma empresária. Sabe o que ela vendia? Ai, Eli, não vai ficar salva. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dentro do clube pra vocês. Tu tá no clube, Eli? Olha lá, hein? Eu vou salvar por dentro do clube. Então, existe
existe uma história dessa mulher que ela era uma empresária, ela vendia tecido e ela vendia tintura para tecido. Então ela tingia os tecidos e colocava para vender. E aí sabe o que ela fez? Quando o apóstolo Paulo chegou com a equipe dele, com o médico Lucas e mais uns 2 ou 3, acho que mais 2 pessoas, não sei, ela escuta ele pregando na praça e convida ele para jantar na casa dela. E ela era solteira. Ela era solteira. Como é que pode ser a mulher era impedida de sair de casa, se ela não tinha nenhum tipo de liberdade, podia chamar um homem, 2, 3 homens, para jantar na casa dela, passar a noite lá, dormir lá na casa dela, que as empregadas dela atenderam a esses homens, e aí ela se converte ao cristianismo depois de ouvir o discurso do apóstolo Paulo, de São Paulo. E então ela começa, inclusive, a financiar o cristianismo. Então, é mentira que as mulheres não tinham voz, que as mulheres não podiam fazer nada. É mentira. Não caiam nessa cilada de que, nossa, o feminismo me deu tudo. Se eu posso falar em público, se eu posso votar, se eu posso, eu tenho liberdade de opinião, se eu posso interagir com o meio social, se eu posso ser empresário, se eu posso ter uma carreira, eu devo ao feminismo. Mentira. Não deve ao feminismo, não. É natural que as mulheres tivessem um papel menos participativo em questões como trabalhar fora, ter os seus próprios negócios, né? Ou então cargos de chefia, porque as sociedades eram construídas em cima do quê? De família. De família. Uma sociedade só era forte se ela tivesse uma família forte. E alguém tinha que cuidar. Antigamente, não existia creche para mandar as crianças para creche. Não tinha escola em período integral. Quem é que tinha que cuidar dos filhos? As mulheres. Porque senão, se as mulheres não cuidassem dos filhos, quem que ia ter que ir para a guerra? As mulheres iriam para a guerra, aquelas guerras violentas e sangrentas com espada, corta pescoço aqui, tira pescoço lá. Não tinha como. Os papéis, eles eram bem definidos exatamente por isso. Só que aí vem uma coisa chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial tornou o serviço menos pesado. Quando as mulheres falam só voto, as mulheres sempre foram excluídas do voto. Querido, não era só a mulher que era excluída do voto, não. Negros também eram, escravos também eram excluídos do voto, empregados também eram excluídos de voto. Não era só a mulher que não podia votar. Era toda uma classe de pessoas que não podia votar. Não era uma exceção da mulher. Todos os homens podem votar e menos a mulher. Não, mentira. Só gente de classe superior podia votar. Então é mentira que o feminismo conquistou isso pra você, conquistou aquilo pra você. Se não fosse o movimento feminista, você não teria isso, você não teria aquilo. É mentira. Não acreditem nisso. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Me contem aí. Então vamos lá, ó. De todas as religiões do mundo, o cristianismo é a que mais tem presença feminina. Por que elas são contra a religião? Por que elas dizem que religião aprisiona? Porque na religião está a mulher. Na religião está a mulher. A mulher foi a que não abandonou o cristianismo. A mulher foi Por que Jesus contou para uma mulher? Ele falou assim, vai e fala lá que eu ressuscitei. Porque mulher, minha querida, mulher conta mesmo. Mulher fala mesmo. A mulher espalha. Entendeu? A mulher espalha. Então a gente tem essa habilidade de reunir o outro em volta de nós e de espalhar a notícia. Tá? As mulheres é que propagaram o cristianismo de certa maneira, tá? Então, o cristianismo, ele é uma religião de mulheres, tá? Não caiam nessa cilada de que, nossa, a mulher não tem voz em lugar algum. Então, desde muito cedo, inclusive a Organização da Igreja Católica, a única instituição que sobreviveu à crise do Império Romano, favorecia o estudo
e a leitura de seus mosteiros, inclusive dos mosteiros femininos, tá? Naquela época havia mosteiro de mulher, mosteiro de homem, também tinha alguns que eram conjugados, vamos dizer assim, tá? Então, a Hildegarda de Bonjon é uma mulher que, assim como outras da época dela, romperam com aquele padrão, né, de aquela rigidez social daquela época. E nós iremos ver mulheres rompendo com essa rigidez social o tempo todo na história da humanidade. Não é só naquela época, não foi só no século XX, não vai ser só no século XXI. Enquanto a humanidade existir, nós teremos mulheres que irão romper com os sistemas sociais, sistemas econômicos, sistemas políticos. Mas isso não é graças ao feminismo. É graças à coragem de muitas mulheres, né, que sabem entrar de maneira inteligente aonde elas desejam entrar. Porque a Hildegarda não forçou a barra com ninguém. Ela pediu para os pais, ela sempre foi uma menina diferente por causa das visões, desse desejo que ela tinha de conhecer, de entender o universo, de entender a mente do ser humano, de entender o que as pessoas falavam e explicavam e diziam, né, do comportamento do ser humano de uma maneira geral, e ela foi lá e rompeu com o padrão. Então, para quem não estava aqui no início, a Hildegarda de Bonjon foi a primeira mulher a decifrar o orgasmo humano. Então, olha só sobre o que eles falavam naquela época, na Idade Média. Na Idade Média, elas já procuravam entender, peraí, deixa eu ver aqui como é que é o orgasmo feminino. Vamos entender aqui, vamos estudar anatomia, vamos entender o orgasmo feminino. Naquela época, gente, se vierem contar pra vocês que, nossa, você só tem liberdade de sentir prazer, antes as mulheres faziam sexo apenas pra procriar, é mentira, não é verdade. Já se falava do orgasmo feminino em 476 depois de Cristo. Aproximadamente. Já se falava em orgasmo feminino, em orgasmo feminino na Idade Média. Não é verdade. E não fazer ideia. Pois é, Anaíse, a gente não faz ideia até que a gente comece a aprender sobre isso, pra gente poder falar, opa, peraí, eu posso continuar sendo mulher e assumindo a minha função do jeito que eu sempre fiz, cuidando dos meus filhos, sendo esposa de um homem bom, de um homem atento, de um homem honesto. Eu não preciso aderir a um movimento, eu não preciso subir carreira, estar lá no pódio para eu ter valor como mulher. Não é necessário isso. Entendem? Não é necessário isso. Existem inúmeras mulheres, a Gil tá falando, Sara, Rebeca, Lia, inúmeras mulheres. Dá para fazer um livro só sobre as mulheres da Bíblia, né? E o Hildegarda nem está na Bíblia. Mas a gente vai encontrar inúmeras histórias, tá? Sobre mulheres que fizeram, que deixaram um legado na história da humanidade.